Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Rita. Juninho, obrigada. A Rita realmente é testemunha, né, dos bastidores, né, da nossa vida, do nosso casamento, do nosso ministério. Obrigada, Rita. Bom dia a todos. Eu me chamo Reinalda. E eu, Reinaldo. E não é nome de dupla caipira. Ele gosta sempre de dizer isso, não é? São os sinais de Deus, carinho de Deus para nós. O que o Reinaldo hoje nos exortava a respeito do privilégio do chamado. Agora, dia 2, eu tive ao final de um retiro, agapoterapia, na missa de encerramento, eu voltei partilhando isso com ele. Eu tive uma profunda experiência da graça do Espírito, fecundando em meu coração gratidão. Sempre agradeci muito ao Senhor, o seu amor, a eleição, a responsabilidade, a graça de conseguir corresponder a esse chamado e aos compromissos que o ministério sempre exigiu de nós. Mas eu fiz uma experiência pela graça do Espírito, até me comovi muito, chorei muito, até ouvindo uma música, Pão da Vida, do Padre Jonas, quando uma gravação em que ele canta jovem, vigoroso, no tempo em que nós convivemos bem mais de perto. E me veio essa gratidão, que enquanto ele falava nesta manhã, me vinha intercedendo por vocês, para que, como fruto deste congresso, venha ao coração de cada um e seja concedida a graça que me foi concedida, da gratidão pelo chamado. A gratidão dos anos, cada um num tempo da história, da sua história pessoal, da história da família, da história do movimento, da história da igreja, porque nós fazemos a história da igreja, cada um no seu tempo, no seu lugar, mas essa profunda gratidão, porque nessa eleição nós somos de todos, eu acredito, os mais privilegiados, pela vida no Espírito. Aleluia, glórias. Então, eu e Reinalda somos membros da comunidade Dois Corações. Ela coordena o retiro Agapoterapia e eu sou membro permanente do Conselho Nacional da Renovação, onde tem algumas atividades, né? E nós nos conhecemos na obra, já trabalhávamos com o Padre Haroldo antes da renovação e depois trabalhávamos, mas não nos relacionávamos. Depois de algum tempo, ela foi fazer uma experiência de oração que eu coordenava. Ela e Padre Jonas, né? Ela já me conhecia, mas foi nesse retiro que ela se apaixonou. Pelo Espírito Santo. Por mim levou umas 2 semanas. Então, irmãos e irmãs, eu queria que você tomasse a palavra, um texto conhecidíssimo de todos nós, para falarmos dessa questão do batismo no Espírito Santo, como capacitação, inclusive para o perdão, não é? Comecinho do livro dos Atos. Então, aí no versículo 4,
do capítulo 1. O quadro aí é o dia da ascensão de Jesus Cristo. Aí fazia 40 dias que Jesus estava ressuscitado e ele vai ascender aos céus. Aí, agora, nessa hora aqui. E 10 dias depois vai cumprir a promessa que ele faz aqui, né? Ele, comendo com eles, diz aí, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Vamos para o versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. São palavras da salvação. Vós sereis agora batizados no Espírito Santo. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Jesus resume o cumprimento da promessa numa palavrinha: poder. Aquele poder que um dia o anjo falou para Maria: o poder do alto descerá sobre ti. Né? Esse mesmo poder, agora Jesus do alto promete sobre nós. E muitas vezes, irmãos e irmãs, até pelas circunstâncias da nossa religiosidade, da nossa vida, nós somos animados a entender o poder do Espírito como uma coisa um tanto quanto glamurosa. Nós logo pensamos em sinais e prodígios que o poder pode suscitar, o poder do alto. Isso é bom, isso também acontece. Mas Jesus está dizendo aqui: recebereis poder, sereis batizados no Espírito e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. É uma conjunção aditiva, né? Sereis batizados, recebereis poder, e aí então podereis ser minhas testemunhas, porque sem esse poder não dá para testemunhar a Jesus de Nazaré. Sem esse poder não dá, e ele é dado para testemunhar, onde você é o capacitado, você deve ser o sinal. Não é ficar esperando que você receba um carisma extraordinário para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Não. Essa é uma dimensão, mas Deus quer que no ordinário da tua vida esse poder se manifeste. Quando as coisas não forem bem, o poder do alto é dado para você testemunhar a Jesus quando as forças forem contrárias. O poder é te concedido para que você seja capaz de testemunhar Jesus também nas condições adversas. Nós olhamos assim para Pedro e João, libertos da prisão de modo milagroso, e nós louvamos a Deus. Esse mesmo Deus permite que Tiago seja passado à espada e continua sendo digno de louvor. O mesmo Deus que liberta Paulo e Silas da prisão é o Deus que permite que Estevão seja levado à morte, apedrejado. E diz a palavra: e Estevão, cheio do Espírito Santo, faz o quê? Pai, perdoe. Isso é poder do Espírito. Isso é poder do Espírito. O mundo é adverso
a boa nova do Evangelho. Você vai encontrar dificuldades para anunciar o Evangelho. Não só o mundo é adverso ao Evangelho, como o mundo, a vida, traz dificuldades para todos nós. Limitações por uma doença, a perda de um ente querido, quantas e quantas dificuldades que todos nós passamos. E aí então é a hora de lançar mão do poder, para poder sustentar o testemunho a Jesus Cristo. Jesus fala assim: quem quiser vir comigo após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse assim: olha, quem tiver uma cruz aí, quiser me seguir. Não, a cruz acontece na vida de todo mundo, e quem quiser, abrace a sua cruz, tome a sua cruz. É com a minha cruz, é para isso que eu dou força. Se fosse fácil ser cristão e dar testemunho, eu não precisaria dar força do Espírito, força do alto. É para, na hora da exigência, na hora da dificuldade, também dar testemunho de Jesus. O mundo não se divide em pessoas que sofrem e pessoas que não sofrem, todos sofrem. A diferença é que uns sofrem sem o poder de Deus, sem a fé. E como é triste sofrer sem fé. E como é triste não saber usar a força, não se deixar impregnar pelo poder de Deus quando vem a adversidade, porque ela vem. Se a sua opção por Jesus Cristo não está exigindo nada da sua vida, é bom você rever se foi por Jesus Cristo mesmo que você optou. Porque quem embarca com Jesus pode esperar por ventos e tempestades. Jesus não faz a tempestade não acontecer na nossa vida, mas Ele é a rocha firme na tempestade. Ele está presente na tempestade. Enquanto o Reinaldo pregava nesta manhã, vinha ao meu coração essa compreensão, né, do lado masculino, provedor e protetor. Agora em janeiro vai fazer 44 anos que nós nos casamos. Agora, dia 19 de dezembro, fará 46 anos daquela experiência de oração. E a minha experiência de esposa sempre foi acompanhá-lo no chamado que ele recebeu do próprio Espírito Santo, no estudo, na oração, no prover para a renovação carismática, como um movimento ou como uma corrente de graças, aquilo que realmente era necessário que alguém, né, se empenhasse para a renovação do Brasil em estudar, conhecer, ensinar, se doar, arrumar mala todo final de semana, como até hoje, para sair anunciando e pregando. E eu compreendia isso, e ao mesmo tempo vinha ao meu coração o lado de mulher, de emoção, de sentimento, né? De certa forma até o preço alto, né, da renúncia para chegarmos onde chegamos hoje. Não só minha pessoal como dele, mas dos nossos filhos, da nossa família. E para além da gratidão, como eu já partilhei com vocês, partilhar um pouquinho então do que foi e do que tem sido essa experiência do amor de Deus. Porque Romanos 5:5 nos garante: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Batizados no Espírito Santo, na nossa juventude, eu ainda era adolescente, eu tinha de 16 para 17 anos,
quando fiz a minha primeira experiência do batismo no Espírito Santo. E já depois casada, com 20 e poucos anos, que fomos um dia conversando e percebendo quando para cada um de nós havia acontecido o batismo no Espírito Santo. E aí eu pude perceber essa experiência que ele também teve nesse início de caminhada e de experiência do batismo no Espírito Santo, que é, em suma, caracterizado pela profunda experiência do amor de Deus. E Beata Helena Guerra tem uma frase que eu gosto muito, e foi, no ano retrasado, palavra rema para o nosso carisma, Dois Corações. O amor, e só o amor faz tudo. Repita isso. O amor, e só o amor faz tudo. Por isso o Reinaldo refletia agora em Atos dos Apóstolos que só é possível permanecer amando a Deus, amando a si mesmo e amando o outro, pela poderosa ação do Deus amor, do Espírito Santo em nós. Por isso a graça do batismo no Espírito é e tem que ser para cada um de nós uma experiência contínua de graça, de unção. Como foi para Jesus, pleno do Espírito. Quando eu orava por essa manhã, vinha ao meu coração no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, quando Jesus, um dia, sobe para a montanha, permanece a noite inteira em oração. Conscientizando-se, com certeza, na sua humanidade e divindade, do seu chamado e da cruz. E nessa experiência com o Pai, nesse encontro no cimo da montanha com o Pai, ao descer, Jesus elege os seus apóstolos. E confia a eles, aí se inicia a confiança de Jesus nesses homens para uma missão, correspondência a um chamado e cruz. Refletindo ainda mais sobre esse texto de Lucas, capítulo 6, tocava profundamente o meu coração que, depois que ele desce da montanha, chama os apóstolos, ele vai para a planície, e ali ele começa a conversar com os discípulos, e os sinais começam a acontecer. Curas, milagres, pessoas transformadas pelo seu amor, pessoas curadas e libertas pelo seu amor que emanava da sua presença. E essa foi a experiência que os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos e os apóstolos viram em Jesus, aprenderam com Jesus, e que é a lição que nós, pela igreja, todos esses séculos, repetidamente somos chamados a fazer. A experiência desse amor na vida de oração pessoal, mas uma oração que gere a comunhão. Uma vida de oração diária, em que o coração é rasgado, é circuncidado no amor, para assim ser comunhão. É fundamental retomarmos, reavivarmos, ou, se preciso for, resgatarmos essa experiência no monte, na comunhão íntima com o Senhor, na vida de oração pessoal. Porque senão nós não seremos, e é nesse momento de oração e comunhão íntima pessoal, com o amor de Deus, com o próprio Espírito Santo, é que é reavivado em nós esse batismo.
E o Espírito se põe em ação em nós. E a nossa vida se torna verdadeira e autêntica no testemunho. Porque o testemunho não é você contar uma história. É você viver a sua vida no Espírito. E muitas vezes, sem precisar de um microfone, sem precisar de falar nada, ela irradiar essa comunhão com o Senhor, essa unção do Espírito e essa graça de prosseguir. Porque para a vida de todos nós, né, a vida para todos nós apresenta momentos bons, não apresenta? Momentos saudáveis, momentos alegres, momentos de partilha. Mas a vida também nos apresenta momentos difíceis, não tão bons. E enquanto ocorrem esses momentos difíceis, nós até podemos pensar que não vamos conseguir suportá-los. Então, o que nos sustém no testemunho é essa comunhão com o Senhor, que se transborda na comunhão com os irmãos. Quando vivemos essa comunhão, exatamente nos momentos difíceis da nossa vida, com os irmãos orando por nós, os irmãos solidários ao momento que nós estamos vivendo, é que nós encontramos, pelo Espírito, força para tudo suportar. E entender que não importa, em última instância, o que a vida nos trouxe. O que fatos que aconteceram na nossa história causaram em nós. O que importa é o que nós vamos fazer com o que aconteceu conosco, ou o que está acontecendo conosco. O que importa é o que nós vamos fazer a partir daquilo que a vida nos possibilitou, em momentos difíceis ou não tão difíceis, passar. Porque passa. Acredito que a maioria de vocês conhece, agora já vai fazer 36 anos, que nós passamos talvez pela maior dor da nossa história, como família, como casal, como pai e mãe que somos, na perda do nosso terceiro bebê. Nosso filho Tobias tinha 2 anos e 8 meses, né? Eu tinha 29 anos. 4 filhos saudáveis, né? Numa circunstância muito difícil. O nosso terceiro menino, com 2 anos e 8 meses, fizemos a experiência de que ele escapou das nossas mãos. Ele morreu afogado na piscina. E diante da morte de um filho saudável, né, uma criança indefesa, inocente, pura, né, que sabia nadar como um peixinho, de repente escapa das nossas mãos e morre. Diante do caixãozinho do nosso menino, eu fiz a grande experiência do Espírito Santo que vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Nunca, mas especialmente nessas horas. E ali, diante do caixãozinho do Tobias, o Espírito Santo veio em socorro à minha miséria, à minha dor. E eu pude rezar. Senhor, eu te louvo pelo dom da vida do nosso filho. Eu te louvo por nos ter proporcionado a graça de ter o Tobias convivendo conosco esses 2 anos e meio, 8 meses. Eu te louvo e te bendigo pela graça do sacramento do matrimônio, pela graça do sacramento do batismo, que nós pudemos conferir a ele. Porque eu sei que ele não está mais aqui. Estava o corpinho dele morto. Ele tinha um pequenino sinal de machucadura na testa. Mais nada. E eu pude dizer, te louvo pelo dom do sacramento do batismo. Ele não está mais aqui. Ele está contigo. Ele está celebrando a tua glória. E só pude pedir uma coisa.
Mãe, Nossa Senhora continua a cuidar dele no céu por mim. Em meio a essa dor, nós sepultamos o nosso menino. Estava naquela época começando a música Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar. Costumo sempre dizer que foi, e aí que vem a experiência do amor. Foi segurando na mão dos familiares, segurando na mão dos irmãos de comunidade, da nossa paróquia, da Renovação Carismática de Sorocaba, que nascia, foi segurando na mão desses irmãos que nós sepultamos o nosso menino. Fortalecidos pelo amor deles, pelo carinho, pela presença, pela intercessão deles na nossa vida, que nós pudemos dar passos, sepultar o nosso menino e prosseguir. Mas a partir dali nós começamos a compreender algumas situações que há 2 meses antes nós vínhamos passando com a nossa menina Thalita, a caçula, e que pareciam incidentes de criança. Não posso partilhar com vocês toda a história hoje, não teríamos tempo para isso, mas muitos já conhecem. O que eu gostaria de deixar no coração de cada um e glorificar a Deus por tanto amor, foi que transcorridos alguns dias, com alguns outros incidentes que foram acontecendo, e um deles foi na noite do sepultamento do Tobias, em que o nosso pároco, meu diretor espiritual, 21 anos, Monsenhor Mauro Valini, que corajosamente assumiu o início da renovação carismática na nossa diocese de Sorocaba, naquela noite ele me ligou dizendo que iria lá em casa orar por nós. Ele já tinha estado no sepultamento, na mesma noite ele veio em casa orar por nós. E naquela noite, estávamos em oração na sala, eu peguei a minha Bíblia, e enquanto Monsenhor Mauro orava e pedia a Deus que nos fortalecesse nesse momento de cruz, de ruptura, de dor tão profunda, e eu pedi ao Senhor uma palavra. E abrindo a Bíblia, eu encontrei no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. A mão de Deus fere, mas cura. 6 vezes o mal virá a ti, mas na 7ª não te atingirá. Por tudo que nós vínhamos passando de incidentes com as crianças, ao ler esse versículo, eu tomei posse que era uma palavra de libertação. Que naquele momento, também pela intercessão de Monsenhor Mauro, Deus vinha em nosso auxílio e punha naquele momento um fim para os incidentes que nós estávamos sofrendo com as crianças. E eu pedi para proclamar em voz alta, e proclamei o versículo, né? 6 vezes o mal virá a ti, mas na 7ª não te atingirá. Quando eu terminei de proclamar o versículo, nós escutamos um grito. Eu corri no quarto da bebê, a Thalita tinha 1 aninho, e com instinto de mãe, ela estava já dormindo no bercinho. Quando eu abri a porta do quarto, ela estava desmaiada, e com sinais de queimadura em volta da boquinha, e eu comecei a gritar, tem alguém querendo matar minha filha, tem alguém querendo matar minha filha. A janela do quarto estava aberta para o quintal. O Reinaldo, o padre, minhas cunhadas, irmãs dele estavam conosco. Entramos todos no quarto, eles entraram comigo e eu comecei a gritar. A Marina, nossa empregada, que morava conosco, começou a dizer que era ladrão. Eu peguei a Thalita no colo, tentei respirar na boquinha dela, e ela estava passando mal. E quando a Marina gritou que era ladrão, o Reinaldo saiu correndo do quarto para procurar o ladrão, que se estava no quintal, até para proteger as outras crianças. Eu quis ir com ele, a Thalita desmaiou, eu entreguei ela no colo do Padre Mauro. O Padre Mauro me disse, não, vamos para o pronto-socorro.
Aí eu e Monsenhor Mauro fomos para o pronto-socorro e não sabíamos o que tinha acontecido com a bebê. Entregamos para o médico, ela chorava muito, eu a recém-sepultado Tobias, extremamente abalada, não conseguia também acalmar a bebê, quando o médico pediu, vai lá no orelhão, pede em casa mamadeira, chupeta, um pijaminha, para a gente acalmar a bebê. E porque ela estava com o pijaminha molhado, com o cheiro de uma mistura, né, de cloro, com amoníaco, cândida, com ajax, e o pijaminha molhado. Eu fui com o padre até o orelhão do pronto-socorro, liguei em casa, a Marina atendeu, eu disse, Marina, peça para alguém me trazer mamadeira, chupeta, pijaminha, eu estou aqui no pronto-socorro e a Thalita está chorando muito. E quando eu desliguei o orelhão, chorando, disse a Monsenhor Mauro, padre, Jesus já levou o Tobias. Será que ele também quer levar a Thalita? E naquele momento eu comecei a chorar muito. Ele disse, filha, calma, vamos rezar um terço, enquanto esperamos chegar de casa o que você pediu. E começou ali, já era em torno de 10, 11 horas da noite, na lateral do pronto-socorro, ele pegou do bolso o terço, começou a rezar, eu comecei a responder. Quando estávamos mais ou menos no terceiro mistério, nós escutamos um barulho, lá na frente do pronto-socorro, de sirene, de ambulância, carro de polícia. A gente, porque pronto-socorro sempre tem essas coisas, né? A gente não entendeu o que estava acontecendo, já estávamos no fim, assim, da lateral do pronto-socorro. O Monsenhor Mauro resolveu entrar pelas portas dos fundos, e eu seguindo o padre e rezando o terço. Quando nós estávamos já dentro do pronto-socorro, no corredor central, um policial veio ao meu encontro. E aí ele me perguntou, eu com o padre do lado, ele perguntou, a senhora é a mãe da criança? Eu falei, sou. Ele só disse assim para mim, nós já descobrimos tudo, né? Quem matou seu filho, quem tentou matar sua filha, foi a sua empregada Marina. Nós já a pegamos e ela já está no camburão e já confessou tudo. A minha primeira reação foi dizer, só porque é empregada vocês vão acusando? Não é possível isso. Aí o padre Mauro disse para mim, calma filha, deixa o padre explicar. Deixa o policial explicar o que aconteceu. Eu não me lembro nada do que o policial disse, mas depois vão me contar toda a história. Claro, na hora ele falou alguma coisa, mas eu não consegui gravar nada, deve estar no inconsciente, ou eu deletei. Tamanha dor da notícia naquela hora. Mas depois foram me recompondo o que tinha acontecido. Quando eu saí com o padre Mauro para vir para o pronto-socorro, o Reinaldo ficou com as minhas cunhadas procurando ladrão. E ao gritar que era ladrão, os vizinhos chamaram a polícia. E o que aconteceu? A polícia logo em seguida chegou. Minha cunhada abriu o portão e disse, olha, aqui ontem morreu, né, um menino afogado na piscina e agora aconteceu isso com a menina. E então o policial comentou, aqui tem coisa, está muito esquisita essa história. Ele saiu pelos fundos, no quintal da casa, procurando se havia possibilidade de alguém ter pulado o muro e entrado lá para fazer isso. Só que ao observar tudo, ele foi até o Reinaldo, que estava assim procurando o ladrão, e disse, olha, ninguém entrou na sua casa para fazer isso. Quem fez isso estava aqui dentro. Aí a minha cunhada imediatamente correu para o quartinho, o quarto onde a Marina morava conosco, o banheiro dela, e a Marina tinha acabado de sair com um vizinho para ir no pronto-socorro levar para mim a mamadeira, a chupeta e o pijaminha que eu havia solicitado. E nesse momento, a minha cunhada encontrou no cestinho de lixo do banheiro dela um pano de limpeza encharcado com cândida e ajax. Que depois vamos descobrir que essa mistura, né, do cloro com o amoníaco produz um gás tóxico. Quando ela reconstituiu o crime, ela conta em detalhes tudo isso. E ela
minha cunhada, quando pega esse pano, o policial já sai correndo com a viatura para ir até o pronto-socorro, porque a Marina tinha saído com o vizinho para ir lá. Depois, o que eu guardei da conversa do policial foi que, por detrás dele, eu vi o médico do pronto-socorro despejando uma mamadeira na pia ali do pronto-socorro. Essa é a imagem que eu retive, né? Mas, na hora que o policial acaba de contar, que, enfim, ela tinha confessado tudo isso, eu só pude, pela graça do Espírito Santo, me voltar para o Padre Mauro e dizer... Primeiro eu disse para o policial, eu disse assim, olha, se foi mesmo a Marina, ela está doente, eu não quero que leve em presídio comum, leve-a para um hospital psiquiátrico. E minha irmã, muito amiga de uma médica, sócia, dona de um hospital psiquiátrico, falei, minha irmã vai providenciar para que ela seja internada nesse hospital. E virei para o Padre Mauro e disse, Padre Mauro, se foi a Marina, eu perdoo em nome de Jesus. Naquele momento de graça, porque Deus é, né? Deus é tão amor, Deus é tão maravilhoso, que naquele momento de dor, no mesmo instante que eu acabo de dizer isso para o Padre Mauro, o telefone que estava ali no balcão do pronto-socorro tocou. Eu não sei se já estava tocando ou se tocou exatamente naquela hora, mas eu sei que exatamente naquela hora, Monsenhor Mauro pegou o telefone e atendeu. Porque as enfermeiras estavam todas lá na frente, com a polícia, com o que estava acontecendo com a nossa bebê. E ele pega o telefone, padre atende e me diz, é o Reinaldo, que estava em casa. Quando ele descobre, não tinha celular. Ele tinha que achar o telefone da Santa Casa, falou com a telefonista tinha que me achar no hospital, foi me achar no pronto-socorro. A hora que ela achou, que o padre atendeu, foi exatamente naquela hora em que eu disse, se foi a Marina, eu perdoo em nome de Jesus. E quando o padre me passa o telefone e diz, é o Reinaldo, eu nem falei alô. Quando eu peguei no telefone, ele emocionado, é claro, chorando, me disse, bem, nós já descobrimos tudo, foi a Marina, eu já perdoei, perdoa você também, em nome de Jesus. Essa é a grande prova do amor de Deus, pela presença e ação do Espírito Santo em nós. Não há como dizer que é coincidência, naquele exato momento em que e Monsenhor Mauro foi bem testemunha, e depois a gente vai ver que vai fazer toda a diferença no sacerdócio dele, para a glória de Deus. Presenciar, eu digo ao vivo e às cores, a ação poderosa do Espírito Consolador, do Espírito que é força, que o Espírito em todos os momentos, se buscamos uma comunhão com Ele, nos dá a graça de vivermos a palavra de Deus. Porque o amor é livre, o amor é espontâneo, o amor é simples, porque Deus é simples. E o amor acontece pela graça do próprio amor que habita em nós. Às vezes eu brinco com o Reinaldo e ele é testemunha. Eu falo, bem, você estudou Ai, vocês não imaginam como foi difícil também, né? Ver esse homem a vida inteira estudando, porque não... O que sabe, o que estuda, os documentos, Rita sabe, né, Rita? Eu dividi muito com a Rita, muitas lágrimas. Né, Rita? Ela conhece um pouquinho do preço. De arrumar mala chorando. Mais uma vez. A dele, que ia sem mim, a minha sem ele, em que eu ia para a missão. E vinha a palavra, né? Quem vai com lágrimas plantando a semente.
Porque eu não gostava da minha missão, do meu ministério? Não, amava, sempre amei e continuo até hoje nele. E acho que Deus me vai dar a graça de morrer servindo com alegria. Mas a dor era da esposa, da mãe que tem que sair, largar as crianças, tudo. Eu deixava tudo arrumadinho, né, bem? Deixava comida para 2, 3 dias. Eu mimei um pouco. Às vezes eu deixava até o pijama dele. Agora eu não deixo mais. Deixava na beiradinha da cama com o chinelinho, para quando ele chegasse da fábrica, e eu já com a mala pronta para ir para a missão. E quantas vezes chorava. Porque eu queria ir para responder ao chamado. Mas eu queria ficar, porque eu queria curtir meu marido e meus filhos. Hoje eu entendo o chamado que fizestes para mim, para nós, né, Carlinhos? Eu gosto tanto de ver o Carlinhos. Eu conheci ele muito antes de conhecer meu marido. Eu era jovenzinha, 14, 15 anos, nos conhecemos num TLC. O chamado que fizestes para mim é mais forte que eu. E mesmo com lágrimas, como ensina Padre Delton, eu acredito no chamado. Eu acredito na missão. Eu acredito na força e no poder do Espírito, que para muito além de nós, muito além de mim. Gente, eu sempre digo isso, nós não somos casal especial, muito pelo contrário, né, bem? Temos a graça do sacramento do matrimônio, mas somos como todos vocês, né? Choramos muito, damos risada. Agora eu estou na fase boa, né? Porque agora, depois dos 65, tudo é lucro. Fala, bem, querida, vou fazer o quê? Eu vou rir. E eu aprendi com o Victor Franklin, né? Que o equilíbrio entra nessa hora, viu, João? A hora que você para e começa a rir de você. Até dos conflitos, das dificuldades. Né? Porque aí você chora, depois você começa a rir e fala, não. Eu tenho meu Deus em mim que me dá força para superar. Que bobagem é essa? Que vitimismo é esse? Vamos em frente. Vamos felizes na missão. Passa rápido. Quando Juninho cantava, né? O Senhor está sempre comigo nessa caminhada. Temos várias etapas e todas vão sendo superadas. Pela graça de Deus. Então, o que eu posso, nessa experiência, depois aconteceram muitas coisas, né? A partir da manifestação do poder do perdão. Eu costumo sempre dizer, se cumpre Colossenses capítulo 3, né? Perdoai-vos mutuamente. Se perdoamos em nome de Jesus, a manifestação da glória é clara. Triunfa em nossos corações a mais profunda paz. Eu pude passar um tempo na quaresma, ir ao presídio, conversar com a Marina, porque depois ela vai para um presídio comum, depois que ela confessa tudo friamente, sofrendo de uma psicopatia do tipo abúlico, que é homicida e não suicida. Marina vai ser presa, tem 2 julgamentos, a história é longa. Mas pude visitá-la no presídio, pude abraçá-la, pude dizer a ela que nós a havíamos perdoado, que nós orávamos por ela. Né? Pude fazer outras experiências em momentos de oração que são inenarráveis nesses anos todos. Né? Precisaria, assim, 3 congressos para contar a história. Afinal, 46 anos de vida, né? De casamento, fora o que vem antes. É muito tempo, é muita história. São muitos detalhes, são muitas emoções. Mas, no final de todos esses anos, até disse para Padre Jonas, Padre, conseguimos chegar até aqui. E não foi por nós. Foi pelo amor de Deus que nos tocou um dia e que permanece se movendo em nós pelo Espírito. Foi pelo amor de vocês, né, de cada um, né, que tem orado por nós, que nos encontra e nos abraça e nos acolhe, que corresponde e acolhe aquilo que podemos orar por vocês, que podemos falar para vocês. Mas ainda disso eu tinha anotado uma coisinha que eu queria falar para vocês, né, a respeito disso, né, que o Senhor colocava no meu coração. A partir desse nosso testemunho, tantas outras situações eu precisei dobrar os joelhos para perdoar em nome de Jesus, para renovar o meu perdão, para poder prosseguir, como cada um de nós. Mas se hoje há mágoas, há ressentimentos,
a falta de perdão ainda em nós. Deixemos que a palavra de Deus, a intercessão de São Paulo nos exorte. Veio muito claro para mim na segunda carta aos Coríntios, e assim eu vou terminando. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando São Paulo, já na 1 Coríntios 5, falava de uma dissensão e dos pecados de irmãos na comunidade nascente, ele vai retomar isso na segunda carta, capítulo 2, e a partir do versículo 7, ele vai, assim São Paulo ora por nós e nos exorta. Assim deveis agora perdoar-lhe aquele que havia cometido um pecado contra a comunidade e consolá-lo para que não sucumba por demasiada tristeza. Quando alguém não recebe o nosso perdão, se em nome de Jesus nós não perdoamos as pessoas que nos ferem, que nos fazem sofrer, elas podem sucumbir por profunda tristeza. E ele ainda diz: a quem vós perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Então, o inimigo prepara situações para que nós possamos sucumbir pela falta de perdão, pelo orgulho que não nos leva a pedir perdão e a dar perdão. Vamos semear, na experiência do amor que fazemos pela ação do Espírito Santo em nós, semear o perdão, que gera a reconciliação e a paz. Essa será a civilização do amor. Na 2 Coríntios, capítulo 9, logo adiante ele vai dizer: aquele que semeia em profusão ceifará. Continuemos, meus irmãos, minhas irmãs queridos, a semear a fé, a esperança, o amor. Não podemos, agora encerro mesmo, porque isso o Espírito colocava no meu coração. Não podemos amar a igreja como estrutura, porque isso a destrói. Assim também não podemos amar a renovação como movimento, porque isso a destruirá. Quem ama o outro, nos amando entre nós, assim nós construiremos a igreja e o reino de Jesus. Nos amando entre nós, nos perdoando, nos reconciliando e impulsionando o amor, semeando esse amor, é que nós iremos, ver cumprirem todas essas promessas que hoje Lucimar e Reinaldo falavam, que o Espírito Santo só está começando. Tem muita coisa para acontecer. Eu fico feliz, porque eu sei que, e até foi uma profecia lá em Roma que eu escutei, que os que virão, os nossos filhos, os nossos netos, acho que nossos bisnetos, serão testemunhas do que nós vivemos nessa geração, mas verão o que o Espírito Santo realmente irá fazer. Mas isso só se tornará possível se permanecermos na fé, na esperança e nos amando uns aos outros, por termos o amor a habitar em nós pelo doce Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluias ao Espírito Santo. Até dizia, ele estudou muito, e não contei esse pedacinho, só para terminar agora. Às vezes eu brinco com ele. Bem, você estuda tanto o Espírito Santo, conhece tanto, lindo, amo ouvir a vida inteira, lá sentadinho estudando e tocando violão. E eu tendo que cuidar das crianças, mas às vezes dá um jeitinho de ajudar um pouco.
mas sempre foi protetor e provedor, não posso reclamar. Assim como foi para a renovação, né, pai? Protetor e provedor para a renovação. Mas o interessante é que eu dizia para ele, você ensina e sabe como ninguém, eu acho. Bom, tem gente que sabe, mas Raniero canta lá a missa também dá lição em todo mundo, né? Nosso querido Frei Raniero e outros tantos, né? Nosso Papa Bento, tanta riqueza na igreja. Mas com ele eu convivo todo dia. Então aí eu tenho que conhecer esse lado, né? Fala assim, você conhece, estuda a vida inteira. Eu tenho a graça de ver ele agindo todo dia. Eu vejo o Espírito Santo, né? Amém. Jó vai dizer, eu tinha ouvido falar de Deus, agora eu ouvi. A minha experiência, como alguém chamada para viver a espiritualidade da renovação carismática, desde os 16 anos, é essa. Eu não só ouvi falar, eu tenho visto todos os dias o Espírito Santo. E eu quero ver ele hoje na sua vida. A Rita pediu 1 segundo da... O senhor também, Padre Alberto. O senhor também tem culpa. Vamos lá. Fique em pé 1 minuto. Vamos deixar 1 minuto, bem, depois você conclui. A Rita que pediu. Vamos ver o Espírito Santo agindo? Que cura você precisa? Que libertação? Jesus, essa noite passou em vigília, conversando com o Pai. Agora ele desce a planície. Vocês que também estão na escada, também estão na planície. Vejam, ele está aqui. Respire o amor, a alegria e aquela graça que você mais acha que está precisando. Qual é? É uma cura física? É uma cura do seu coração? É uma libertação de um pecado? É a libertação de uma força maligna na sua vida, na sua família? Quem já vai discernindo o que quer pedir ao Espírito Santo, vai levantando sua mão direita. E aquilo que você já tem no coração, apresenta ao Espírito Santo. E vai dizendo comigo, ô Espírito Santo, nós estamos em congresso, é dia de festa. Dia de festa, todo mundo tem que ser presenteado pelo Senhor. Em nome de Jesus, pela poderosa intercessão daquela que é a onipotência suplicante, a medianeira de todas as graças. Eu peço, mãezinha, agora, com a sua intercessão, 300 anos também, né, mãezinha? Do seu título de Aparecida, intercede para que cada um dos meus irmãos e minhas irmãs recebam agora a graça que estão pedindo. E peço milagres, sinais, prodígios, para a honra e glória do Pai, do Filho, nosso amado esposo Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E que esta graça alcançada de cura, de libertação, de restauração, semeie para produzir muitos frutos. Semeie em cada coração a fé, a esperança e o amor, sempre renovados. Uma fé viva, uma esperança nova, um amor livre, espontâneo, sem limites. Horialamana, andala cantala, amanakala baria chandala, horialala, andara, alala halara halara, inana chandala, ambalakala kala cantala, ananana halara, horialala manachandara, iribiriandala halara. Glórias, glórias e glórias. Kuramana Handarahalara. E agora, o que nós aprendemos a fazer? Louve, louve pela graça
recebida. Toma posse. Ela já é sua. Glórias. Sim, Senhor, meu coração exulta de alegria pelo poderoso derramamento do teu amor hoje, curando, libertando, restaurando, semeando a fé, a esperança. Deixa eu só concluindo, irmãos, a gente ora. Nosso Obrigada, tempo Senhor. Temos muitas histórias para contar no decorrer desses anos todos, do que Deus fez por causa desse perdão. Casos e casos e casos. Eu falo só de um rapidamente, porque envolve bastante a gente, né? Uma coordenadora diocesana nossa, aqui do estado de São Paulo, não vou dizer o nome porque envolve outras coisas desagradáveis, mas ela teve um bebê e o bebê veio a falecer por causa de uma negligência médica, por causa de um erro da médica que a acompanhava. Isso feriu muito o coração dela e ela se trancou nisso, nessa falta de perdão. E passou um bom tempo tentando engravidar de novo, não conseguia e também não conseguia perdoar. Até que um dia ela ouviu na Canção Nova o testemunho da Reinalda. Imediatamente ela ligou para a médica na mesma hora e disse: olha, estou ligando, sou fulano, eu sei que a senhora teve culpa, mas em nome de Jesus eu quero que a senhora saiba que eu estou te perdoando agora. E que bom que isso aconteceu. Essa nossa irmã já está no céu agora, já está no céu, e foi com o coração lavado pela graça do perdão que concedeu a outra. Então, não tenha medo de se deixar conduzir pelo Espírito a partir do seu batismo no Espírito Santo. Não tenha medo de dar a sua vida em testemunho, mesmo quando doa. Há certos aspectos do operar do Espírito. Você só vai entender o que é Espírito Consolador quando ninguém puder fazer nada por você. Aí você vai saber o que é Espírito Consolador. Então, tenha certeza, ninguém cuida melhor de você, dos seus, de todos, enquanto você trabalha, do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus. O Espírito Santo não brinca com a sua vida. O poder do alto não é um faz de conta, é uma promessa cumprida. Lance mão desse poder para seguir testemunhando a Jesus em qualquer situação da sua vida. Deus seja louvado.